Quer dar uma mudada na cara da sua cozinha? Quer pegar dicas super interessantes? Então acompanhe a entrevista de hoje com a Débora Coelho de Souza, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque ela e a família, só mulheres, fizeram obras incríveis na casa delas. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje nós vamos conversar com a Débora Coelho de Souza e com a dona Cida. Elas são da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente já teve a oportunidade de conversar com a Débora um tempinho atrás, quando ela mostrou tudo que ela fez na área de lazer que ela tem no fundo da casa delas. Agora elas vão conversar sobre o que elas fizeram dentro e tem bastante coisa, gente. Olha, antes de mais nada, quero agradecer as duas pela gentileza de estar conversando com o canal. E a primeira questão que me vem à cabeça é com relação à cozinha. A cozinha de vocês era uma cozinha bonita, mas certamente tinha algumas coisas que incomodava. O que que era? Bom, ali a Cláudia, né? Ela se incomodava muito com a questão dos azulejos, né? Que eles eram antigos. Então a gente queria mudar essa parte ali, mas sem trocar eles, né? Porque daí é muita quebradeira, muita sujeira, né? E muito gasto para tirar todo o azulejo e colocar outro. Então ela queria modificar essa parte. E ela também gosta muito da questão da cozinha americana, né? Ter um balcão ali. Então ela queria colocar um balcão naquela cozinha. Então, a gente começou, né? A gente senta ali, como diz a dona Cida, a gente senta e começa a É, olhar para cima. ela reclamava muito desses azulejos, aí um dia eu falei para ela, vi que ela estava meia chateada, assim, falei, Cláudia, a casa tem a cara do dono, calma aí que nós vamos chegar lá, calma aí, né? A gente vai. E quando elas sentam em algum lugar e ficam olhando para as paredes, eu me desespero, né? Porque vem coisa aí, vem bagunça. Aí falei, não, não fica não, nós vamos mexer, nós vamos mudar, mas como, né? Porque a gente não tem condições assim, de fazer tudo, né? Mas aí a gente gosta também de fazer as nossas coisas, né? Para ficar a nossa cara, a gente que tem que mexer, né? E aí então a Débora, né, sentada ali olhando para as paredes, começou a elaborar um plano e aí todo mundo ajudou e acabou ficando numa coisa legal. O balcão ali, né? A gente tinha colocado ele em outros lugares já, né? No desenho que a gente faz. Só que dali, a gente pensou naquele lugar ali, porque ia dar de frente com o corredor, ia dar a impressão do corredor ser um pouco maior, né? De você estar entrando mesmo no corredor, e também de fazer a cozinha como se fosse fechadinha ali, né? Então o balcão ficou a pia, ficou o fogão, ficou tudo atrás do balcão. Então deu como se fosse uma ilha ali na cozinha. Por mais que ela seja pequena, deu essa impressão dessa ilha ali na cozinha. Ah, ficou muito legal, porque ele acompanha a parede que já vem do corredor, né, da sala, e acabou. Aquele era o lugar mais adequado mesmo. E essa ideia do balcão é interessante, porque vocês fizeram primeiro duas paredinhas de alvenaria, uma encostada na parede e uma outra mais centralizada, e aí vocês fizeram o balcão de madeira, a última parede e o tampo, né? Isso. A gente pegou, né, do lado do acabamento do balcão, o pé direito dele já é a continuação da tábua. Então é em madeira mesmo, que a gente queria que ele tivesse esse aspecto, né, do pé de madeira e sobe o balcão. Daí a gente não, perto da parede, a gente fez um pilar de tijolo, né? E como o balcão ali ele tem 2 metros, a gente colocou um pilarzinho no meio para que ele não cedesse, né? Porque a madeira, ela acaba, se ela estiver muito longe da outra, ela acaba cedendo. Nossa, ficou lindo, 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 lindo. Que altura ele tem? Você sabe me dizer, Débora? Ele tem 1 metro, E de largura, de comprimento? comprimento 2 metros, e de altura 1 metro. Legal, legal. Aí vocês, do lado de fora, como é que vocês deram acabamento para esse balcão? Então, do lado de fora, a gente fez uma estrutura com ripão, né? Para a gente tampar com o forrinho, que a gente queria fazer ali um ripado. Então a gente precisava colocar uma coisa lisa atrás para vir com as ripinhas, né?
Então a gente fez ali embaixo de forrinho e depois a gente veio com os ripadinhos. Essas madeiras do ripadinho, essas madeiras elas são jogadas fora na madeireira. Quando eles cortam ripão, Horta, assim. porta, beiral de porta, vai sobrando essas madeiras e elas são uniformes, são do mesmo tamanho, né? Então a gente foi lá, a gente viu e falou, ó, acho que isso aqui dá pra gente fazer um ripado e a gente começa a pegar essas madeirinhas. Toda semana a gente vai lá, pega as sobras e vai guardando aqui pra gente ir fazendo É, as na coisas. verdade, coisas descartáveis, né? Nossa, ficou uma coisa linda. A gente olhando não tem a menor noção. Quer dizer que vocês fizeram o fundo do balcão em forrinho, esse forrinho de teto, que normalmente é cedrinho, né? Que o pessoal É, utiliza, que ele encaixa um no outro. E aí, em cima desse isso. forrinho, que vocês foram aplicando as ripinhas que vocês pegaram nas madeireiras e dando esse efeito do ripado. Vocês foram lixando uma por uma para depois instalar ali. Isso, a gente pega, daí a gente lixa primeiro todas elas, corta tudo do mesmo tamanho, né? Pega uma régua, para colocar a separação delas, tudo certinho. Daí a gente vai colando uma por uma. Então a gente usa aquela super cola em gel, né? Então a gente cola com essa super cola. E às vezes, quando tem alguma que pode estar um pouco tortinha, daí a gente bota um parafusinho pequeno para segurar mais. Nossa, ficou incrível, incrível. E do lado de dentro, aí vocês fizeram uma coisa muito legal, que foi aproveitar a largura do balcão e instalar prateleiras que vão ajudar bastante. Em cozinha, prateleira é fundamental, né, dona Cida? Para colocar meus tapuér, né? Porque eu tenho bastante, né? E aí, como eu tenho muito ciúme dela, eu fica perto ali para eu ficar cuidando, né? Então, ali ficou a área dos meus tapuér, das minhas coisas ali que eu uso mais, então ficou ali bem à vista ali. Aí fico de olho, né, para ninguém pegar. Ficou muito legal, porque aumentou bastante o espaço para guardar coisas na cozinha de vocês, né? Sim, sim, E o ficou ótimo acabamento, mesmo. como é que vocês deram acabamento para esse imóvel? Então a gente lixou todo ele, né? Daí a gente passou o verniz marítimo, né? E foi esse verniz a gente fez um pouco mais escuro, né? Porque a gente acompanhou ele ali, a gente queria dar continuidade do balcão na parede e no teto, né? Então, assim, aquela pegada ali, a gente queria ter colocado a mesma prancha. A gente até tem a prancha, né, igual, só que a prancha era muito grossa e pesada. Então, a Para gente colocar na parede e pensou no melhor, teto, né? é, Vocês então, pensaram assim, inicialmente em usar a mesma prancha do tampo, isso, a mesma prancha do tampo. mas não deu, Só né? que ia dar um trabalho para segurar ela, né? Então, assim, como ela é muito Nossa, pesada, ia ficar um pouco perigoso, né? Ia ter que colocar na laje e tal. Então, a gente foi atrás de outra alternativa. Daí a gente fez aquela parte ali com madeirite. A gente pegou, ela cortou do mesmo, a gente cortamos do mesmo tamanho da prancha, né? E colocamos ali, dando continuidade. E daí a gente fez o verniz da mesma cor, porque como o madeirite é mais claro, né, que a prancha, nós tivemos que dar duas, três demão ali de verniz para eles chegarem no mesmo tom, e daí dá a impressão que é a mesma madeira. Aí vocês usaram verniz tingido, né? Isso. Nossa, ficou incrível. Não dá nunca para imaginar que essa madeira que está subindo a parede e fazendo o teto, que ela é um madeirite. Não, não tem como. Não tem como. Primeiro que a ideia foi uma ideia muito legal, porque dá uma sensação de continuidade, né? O balcão não acaba nele mesmo, ele continua pela parede e o teto. E depois, assim, de acabamento ficou lindo, lindo, lindo. Vocês ainda colocaram uns lustres pendentes para dar uma iluminação diferenciada ali onde tem o balcão. Esses lustres coloridos que deu uma vida toda diferente para o espaço. Ficou charmosíssimo, viu? Essa ideia veio toda da cabeça de vocês.
A parte dos lustres foi da Cláudia. Ela queria muito as luminárias penduradas, três luminárias, né, coloridas. Então, aqui um pensa, o outro executa e a gente vai fazendo. É, Daí essas luminárias a gente até chegou a ir ver aqui nas lojas, mas não tinha essas coloridas, né, em geral. Eram douradas, pretas, mas não tinha essas três coloridas, né? E também o valor era um pouco alto, então a gente recorreu a comprar elas na internet. Ela comprou elas pelo Mercado Livre e saíram R$ 36 cada uma, mais ou menos, né? Então a gente pegou, a gente fez toda a instalação dos fios, né? Antes de colar o madeirite na laje, né? A gente passou os fios, tudo, deixou todos os fios certinho. Daí o madeirite no teto, a gente passou o PU, né? Então a gente passou PU em todo ele e colocou quatro parafusos com bucha na laje. Que aí aquele garante colorido, né? Deu que todo aquele tchan. garante que não vai cair de jeito nenhum, né? Não, É, não tem como cair. Aquele coloridinho a vermelha, a amarela ali, deu todo aquele tchan da cor ali, Deu um quebrou aquele. destaque. A senhora Ficou entende bastante maravilhoso. de cor, a senhora percebeu que deu um destaque Ah, diferente, né? gosto de cores assim, bem alegres, igual a gente, né, Débora? é. Que a gente é uma família muito alegre, então tem que combinar com a gente. A casa tem que ficar a nossa cara mesmo. E falando em dar uma vida para um espaço não muito atraente, a gente tem essa parede em frente ao balcão, que é uma parede que tinha azulejos realmente antigos, dá para perceber que é aqueles azulejos que têm um formato de moldura, né? E aí vocês resolveram mudar isso, dar uma outra vida para esse espaço. O que que vocês fizeram nessa área aí? Então, ali a gente passou primeiro, foi 2 a 3 demão de massa corrida. Então, essas 2, 3 demão de massa corrida foi essencial para tampar aquelas nervurinhas que fica ali do rejunte, né? Então, para parecer mesmo que não era azulejo, mas sim uma parede lisa. Aí Tudo vocês é tinham por uma nós parede mesmo. branca. Como é que chegou nesse resultado que a gente tem hoje? Mas aí a parte da dona Cida. Então, ela que faz as pinturas, né? Os trabalhados. Então, a gente pegou massa corrida, né? Branca, daí pegou bisnaga preta, né? E daí ia pingando nessa massa corrida branca. Então pingava 2, 3 gotinhas, pegava com a espátula e passava na parede para ir fazendo os trabalhados. Então o branco com preto ficava mesclado, branco, preto, cinza. Daí conforme a gente queria mais escuro, a gente colocava um pouco mais de preto. Daí a gente ia passando esse trabalhado ali na parede. Aí esperamos secar bem, né? Daí, depois que estava do nosso gosto, demos mais uma lixada, com a lixa mais fina, para tirar, assim, alguma coisa que ficou, porque a gente trabalha com a espátula, né? Então, sempre fica algum sinalzinho que a gente tem que tirar. E aí, a gente vem com a resina, que é uma resina que a gente passa à base d'água, para poder Proteger, né? impermeabilizar, para limpar, né? Que daí, com essa resina, você pode limpar, por ser uma parede da cozinha, né? Precisa ficar para passar um pano ou não ter problema nenhum de sair. Ficou muito, muito, muito legal. Aí, quando a gente sai da cozinha e vai pelo corredor em direção à sala, vocês criaram ali no corredor um espaço muito jóia, super simpático, que é um cantinho do café, com um móvel de madeira lindíssimo, que dá para colocar a cafeteira, as xicrinhas, os acessórios, tal, e um painel em cima, um painel ripado. Esse móvel vocês construíram, vocês compraram e o painel, como é que foi isso? Então, ali o móvel de baixo ele foi comprado, né? O dia que a gente viu lá, ele tem aqueles pés meio retrô, né? Dava uma pegada bem, bem legal. Daí então a gente comprou ele especificamente para um canto do café, que a Cláudia é viciada em café, então ela toma o café o dia inteiro, ela tem que ter o cantinho do café. Em cima dele era o quadro de energia, né? Aquela coisa feia que em geral fica na parede ali no meio da casa, né? O quadro de força. E ele era uns 3 a 4 centímetros para fora da parede, né? Então a gente pensou em fazer um painel, né? De forma que desse para esconder aquele quadro de força. Então a gente pegou o ripão, a gente fez um esquadro com esse ripão, né? Daí a gente pegou o forrinho e a gente foi fazendo esse painel, né? Com ripão e forrinho.
como se fosse um quadro mesmo que você pendura ali, porque como é o quadro de força, não pode ficar fixo, né? Então a gente colocou ganchinhos nele, a gente pendura ele igual um quadro e tira a hora que quiser ali para ligar e desligar. Então ali ele não é fixo, né? Mas e assim a gente colocou as plaquinhas do café, toda a coisa da decoração, né? Ficou um Para dar um charme, essas charme. plaquinhas alusivas a café e as xicrinhas ali, ficou um espaço muito simpático. Muitos presentes ali. Às vezes a Cláudia ganha, né, dos alunos, de alguém que vem, né? Aí ela já tem um ambiente para guardar ali as coisas quando ela toma muito café e gosta, daí a gente já enfeita aquela parte ali do café, que é o cantinho do café nosso. Nossa, incrível, incrível. Elas são professoras, mas daí eu tenho a experiência, né? Porque meu pai era carpinteiro, né? Aí eu aprendia com ele medindo, vendo ele fazer algumas coisas, então assim, que eu aprendi lá. Daí eu uso isso, né? Quando a gente está discutindo aqui, né? Eu falo, ó, peraí que eu dessa parte aí eu entendo, né? Porque fui criada vendo meu pai fazer, né? Então, peraí. Aí a gente vai lá e a gente faz uma reunião, a gente discute, briga, mas sempre unidas, né? Sempre fazendo, dando Elas são professoras usando, de matemática, mas a senhora é professora da vida, né, dona Cida? com certeza, isso mesmo. Eu não sei, e queria saber se ficou como vocês imaginaram, mas o resultado, para quem está vendo, é fora de série. Ah, ficou melhor do que a gente imaginava, né? Então a gente sempre imagina uma coisa e a gente consegue sempre melhorar e o resultado é fantástico, né? E você que está aí assistindo, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!